7h02 e volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Olha só, quase 40 casos de sarampo foram registrados aqui em Manaus só na semana passada. Esses dados foram divulgados no novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. E quem traz os detalhes para a gente é a Thea Morel, que já está ao vivo. Oi, Thea, muito bom dia. A faixa etária mais atingida continua sendo a faixa etária de crianças com menos de 5 anos? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Isso mesmo, Adriane. Tanto que nesse boletim epidemiológico foi confirmada a terceira morte e é de uma criança que tem menos de 5 anos. Um bebê de 6 meses que era morador da Zona Leste aqui de Manaus e foi internado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo no dia 29 de junho. Ele morreu no dia 6 de junho por complicações do sarampo, ou seja, com essa já temos 3 mortes confirmadas e todas elas são de bebês, nessa faixa etária de menos de 1 ano de idade. Isso também é visto no boletim epidemiológico se a gente levar em consideração o número de casos da doença que já foram confirmados. 44,9% dos casos confirmados são de crianças menores de 5 anos, ou seja, a vacinação realmente é a única maneira que os pais têm de prevenir que alguma coisa aconteça, principalmente com essas crianças. Depois desse índice de crianças, a gente tem o de jovens, né? Que estão aí até 29 anos de idade e tem também aquelas pessoas adultas até 49 anos de idade que também estão incluídas na campanha de vacinação. Mas para você ter uma ideia, as pessoas adultas de até 49 anos de idade são as menores pessoas, o menor índice de pessoas que tiveram casos confirmados de sarampo, pelo menos aqui na nossa região. Isso indica que antigamente os pais tomavam muito mais cuidado com a vacinação de seus filhos e levavam isso muito mais a sério. Esse surto realmente está atingindo principalmente as crianças de 5 anos de idade. E aí a gente vai aproveitar aqui esse boletim epidemiológico, Adriane, e assustar um pouquinho, sim, os pais. A nossa região é uma das regiões mais atingidas pelos casos de sarampo. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui em Manaus cerca de 6.400 casos notificados. Desses 6.400, exatamente 762 casos foram confirmados e pouco menos de 300 descartados. Ou seja, se a gente tem aí cerca de 6.400 notificações e a gente pegar a proporcionalidade que está sendo dada, que está acontecendo agora na nossa região, cada caso descartado significa 2 casos, mais de 2 casos confirmados. Vou dar um outro número aqui também para preocupar não só quem mora aqui em Manaus. Manacapuru, por exemplo, nós tivemos 800 casos notificados e desses 187 casos confirmados. Ou seja, a taxa, a proporcionalidade dos casos que são confirmados realmente é muito grande. E se a gente levar em consideração os índices brasileiros da doença do sarampo, dessa reintrodução do sarampo que acabou acontecendo aqui no nosso país, vamos pegar o número de Manaus. Foram 762 casos confirmados, 1.237 em todo o país. Quer dizer, olha só, a gente tem a maioria dos casos, pelo menos em números absolutos, que a gente sabe que normalmente doenças a gente precisa levar em consideração também o índice da população, mas em número absoluto, a gente é o estado que tem o maior número de casos confirmados. Das 7 mortes que já foram identificadas aqui no nosso país, 4 foram em Roraima e 3 aqui no Amazonas. Ou seja, realmente é para se preocupar levando em consideração a taxa que atinge as crianças, 44,9% dos casos confirmados, e é para se preocupar porque aqui no nosso estado, né, todas as mortes foram de crianças com menos de 1 ano de idade. Então os pais realmente não podem brincar com essa doença, não podem brincar com a vacina, e se esses pais não vacinarem suas crianças, e se a gente mesmo não se vacinar, a gente pode ser um vetor, se a gente não ficar doente, de transmissão da doença para outras pessoas. Então isso realmente é uma situação muito grave e a cada semana a gente observa que fica mais grave, né? Nessa semana, como você mesmo falou, foram 39 casos confirmados. Cada vez os casos aumentam e o sarampo realmente é muito preocupante aqui na nossa região. Vamos aproveitar a campanha, porque afinal de contas, a campanha de vacinação do sarampo e da polio também, né? Já que o Ministério da Saúde teme que a mesma coisa possa acontecer com a poliomielite, que foi erradicada aqui no Brasil, as 2 campanhas vão até o dia 31 de agosto. Aqui na capital nós temos 183 unidades básicas de saúde que estão funcionando para atender os pais
e para atender esses casos aqui na nossa cidade. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. A intenção não é criar pânico, mas fazer um alerta, porque se a gente está com esse número tão grande, é por descuido, é por uma cobertura vacinal muito pequena. As duas primeiras crianças, os dois primeiros bebezinhos de 7 meses que morreram por conta da doença não tinham sido vacinados. E parece que muita gente acha que o sarampo vai ser só uma febrezinha, umas pintinhas vermelhas e que depois passa. Em alguns casos pode levar à morte. Nesse último caso, o bebê tinha 6 meses. E 6 meses é a idade que você começa a fazer essa vacinação. Então, antes disso, é muito importante que os pais estejam atentos a não circular com seus bebezinhos que ainda não estão imunizados em locais de grande aglomeração, passear em shopping, evitar transporte coletivo, porque o vírus está circulando na cidade de uma forma muito intensa. Então, cada um tem que fazer a sua parte para garantir que essa doença possa voltar a ser erradicada. E confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para hoje. O candidato amazonino Mendes não divulgou a agenda. O candidato Berg da UGT do PSOL tem reunião com militância no partido pela manhã e reunião com a comunidade Novo Aleixo, em Manaus, à tarde. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, visita fábricas do Polo Industrial de Manaus pela manhã e concede entrevista a uma emissora de TV. À tarde faz caminhada no bairro São José. Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, nesta terça-feira, vai fechar o plano de governo. O candidato Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, concede entrevista a uma emissora de rádio pela manhã. À tarde, grava o programa eleitoral. Sidney Cabral, do PSTU, concede entrevista para o jornal A Crítica à tarde. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, dá entrevista a um portal de notícias pela manhã. À noite, reúne com moradores dos bairros Cidade Nova 1, Monte Pascoal e Aliança com Deus, em Manaus. E ainda falando sobre o pleito desse ano, mais de 800 candidatos registraram o pedido aqui no Amazonas. O estado é o segundo do norte com mais candidatos a deputado estadual. Só perde para o Pará. O Amazonas é o 10º estado brasileiro com mais registros de candidatura para os cargos no Legislativo Estadual. As 24 cadeiras de deputado são desejadas por 640 candidatos, uma média de 26 para cada vaga. Os eleitos vão ter direito a um salário de R$ 25.300 e o dever de criar, alterar e revogar leis estaduais, além de fiscalizar as ações do governo. O Tribunal Regional Eleitoral também recebeu 146 nomes para deputado federal, 9 para senador e 7 para governador. Somando todos os cargos, vices e suplentes, são mais de 800 candidatos disputando votos. O prazo para registrar candidaturas terminou no dia 15. Agora o TRE vai analisar cada processo até setembro. E com isso, a quantidade de registros e os nomes podem ser alterados. Se o candidato renunciar, o registro do candidato foi indeferido, o partido pode fazer, as devidas substituições. Uma outra variante também dessas exceções é que se o partido não alcançou o número máximo de candidatos para aquele respectivo cargo, é prerrogativa da agremiação fazer a inscrição remanescente do que é a diferença entre o escolhido em convenção e o limite máximo. Ter centenas de nomes para apenas 4 cargos regionais e ainda para presidente pode ser um reflexo positivo na democracia, mas tem eleitores que já estão questionando a qualidade desses candidatos. Acho que o ideal seria se fazer um bloco seletivo, exemplo, 10 candidatos. Desses 10, qual desses 10 tem, 3, 4 os melhores? Aí sim eu posso votar, porque eu vou ter opções mais filtradas daquilo que realmente é, daquelas propostas que realmente são boas. Principalmente porque simboliza a quantidade de partidos desnecessários que não representam o que a população realmente quer e nem apresentam motivos para ter essa quantidade enorme. E no quadro Lição de Casa de hoje, a gente vai mostrar que, segundo o Ministério da Educação, o número de jovens com menos de 18 anos que ingressaram na universidade teve um aumento de 6,13% aqui no Amazonas. Mas, para os especialistas, essa entrada precoce merece todo cuidado.
As mãos que um dia já quiseram segurar um microfone hoje deixam as mulheres mais bonitas. Nicole já quis ser jornalista, engenheira e até professora de inglês. Ela passou por 2 universidades cedo, aos 16 anos. No final do ensino médio, uma idade que todo mundo cobra muita coisa da gente. Tem que fazer uma faculdade, tem que ganhar muito dinheiro estudando. É por onde as pessoas seguem o seu caminho. Acabou que vi que não era para mim. 4 anos depois, ela virou mãe da Maria Flor e maquiadora profissional. Foi em um momento de necessidade que descobriu a verdadeira paixão. Gostava muito de maquiagem, já assistia vários vídeos, me maquiava. E aí apareceu a oportunidade e tive a dificuldade financeira e meti a cara. Postei nas redes sociais que estava maquiando e começou a aparecer cliente e, graças a Deus, deu certo. No Amazonas, o número de jovens com menos de 18 anos que ingressaram em alguma universidade cresceu. Atualmente, segundo o Ministério da Educação, eles representam 6,13% da comunidade acadêmica. Na Universidade Federal do Amazonas, por exemplo, em 2017 e no primeiro semestre de 2018, os alunos com idade entre 16 a 18 anos passaram de 4 mil. E com a crescente entrada de estudantes cada vez mais novos no ensino superior, é importante ficar atento a algumas diferenças. A família acredita que na universidade ele vai ter tudo para ele, né? A questão, ele vai estar bem assistido. E nem sempre é assim, né? Quando ele chega na cidade do campus, a realidade é totalmente diferente. A orientação seria mais nesse sentido, né? De abrir um espaço de diálogo para o estudante. Será que ele está fazendo o curso que ele gostaria? Ou é só um curso para manter o status da família? Né? Às vezes é um curso que foi a nota que deu para passar, mas não é nem um curso que ele gostaria de fazer. E tudo isso é gerador de adoecimento para ele. Então ele vem para a universidade de uma maneira muito sofrida. Muitas vezes, a pressão de ter que entrar em uma universidade ou fazer determinado curso pode causar problemas para o adolescente. Para evitar esse tipo de situação, é necessário ter autoconhecimento. Como essa questão do conseguir entrar, a gente usa até o verbo conseguir muitas vezes, né? Conseguir entrar na faculdade é sinalizado como uma grande vitória. E aí a gente questiona essa questão do bem-estar, mas o bem-estar é só isso? Né? O desenvolvimento emocional se resumiria nisso? Eu acho a importância desse autoconhecimento um elemento muito importante também. Né? Quanto mais esse jovem percebe, ele sinaliza essas mudanças, né, de humor, de comportamento, e que ele pode contar com uma rede de suporte que o auxilia a procurar um atendimento, né, conforme o caso. Eu acho que é uma questão de responsabilidade social mesmo, de toda essa rede envolvida, conseguir cuidar melhor, tanto das nossas crianças quanto dos nossos jovens e adultos e idosos também. E daqui a pouco a gente traz os detalhes do amistoso entre a seleção brasileira de vôlei e Holanda. A vitória ficou em casa. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí.